Recentemente, o HGRU soltou três fatos relevantes, comentando a venda de três lojas da Pernambucanas que ele tem dentro do portfólio. E antes de a gente entrar e comentar dessas vendas que o HGRU fez, deixando aqui o disclaimer que eu não estou fazendo recomendação de compra ou venda e todas as informações da apresentação foram extraídas dos relatórios gerenciais e dos fatos relevantes do fundo. O fundo, ele possui 90 imóveis. Dentro desses 90 imóveis, 65 são alugados para pernambucanas. Agora, na verdade, 62, né? Porque o fundo está terminando aí de efetuar a venda de três ativos, de três imóveis. E é interessante a gente comentar também que mais de 70% dos imóveis do HGRU tem como inquilino a Pernambucanas. Eu estou falando de imóveis, tá? Não de percentual de receita, de imóveis. Bom, o fundo, ele efetuou a venda então de três imóveis, onde resultou lucro em todas as operações, na cidade de Lorena de 37%, na cidade de Caçador de 40% e na cidade de São Sebastião do Paraíso de 34%. O lucro dessas operações somadas por cota deu um retorno para o fundo de 28 centavos por cota, que muito possivelmente esse resultado não recorrente vai ser distribuído até o final do semestre, que a Credit Suisse normalmente faz isso dentro dos fundos, né? Ela faz uma distribuição a mais do resultado no final do semestre para os cotistas. Vamos lá. É interessante a gente comentar também que nessa mesma proporção, a TIR anualizada do fundo, ou melhor, dessas operações, foi de 29,20%, 27,20% e 26,8%. O que eu estou querendo dizer? O que é essa TIR anualizada, né? Que é a taxa interna de retorno? Nada mais é do que a soma também dos aluguéis que o fundo recebeu até o momento, desde que tinha o fundo, mais a venda com o lucro que é embutida nessa TIR anualizada. Então, deu um retorno anual para a Lorena, por exemplo, de 29,20%, já em Caçador de 27,20%. O que eu estou querendo dizer com isso? Pode ver que o lucro de Caçador foi de 40%. E teve uma TIR menor do que a operação em Lorena, do que o imóvel em Lorena, né? Muito provavelmente o imóvel em Lorena tinha um aluguel maior, um aluguel mais caro para o inquilino ali, que no caso é a Pernambucanas, né? E consequentemente resultou numa taxa interna de retorno mais significativa. Bom, aí dentro das questões das vendas, a gente precisa analisar também a questão do laudo de avaliação do avaliador, né? Porque a gente sabe que o avaliador, ele é a pessoa responsável por avaliar os imóveis e botar ali o valor que ele acha justo de cada imóvel dentro do fundo imobiliário. Então vamos lá. A, a gente consegue ver que todas as vendas tiveram um resultado bem mais abrangente do que o laudo de avaliação no final, por exemplo, de 2021. Teve por exemplo, o imóvel aqui de Lorena foi vendido 38% acima do valor do laudo de avaliação de 2021. Em Caçador foi vendido 43% acima. Em São Sebastião do Paraíso, 34% acima. É legal a gente comentar que na avaliação também que teve do avaliador, em relação a 2020, os imóveis tiveram um déficit, ou seja, tiveram uma desvalorização, de acordo com o jeito lá que eles avaliaram o imóvel. Só que o que a gente viu foi que teve uma venda com um valor bem mais abrangente do que essa avaliação, né? E é interessante também a gente comentar que essa avaliação de 2021 foi soltada, divulgada pelo fundo, há 2 meses atrás. Então, há 2 meses atrás que foi soltada essa avaliação pelo fundo e resultou e a gente está vendo aí que ele está conseguindo efetuar a venda a um valor muito maior, né? Muito mais significante do que foi auferido dentro do laudo. E por esse motivo, eu trouxe outras informações aqui só para mostrar para vocês porque eu não gosto tanto de olhar o valor patrimonial ou PVP, né? O preço sobre o valor patrimonial dentro de um fundo de tijolo. Porque como é feito esse laudo de avaliação? Dentro de um fundo de tijolo é somado, por exemplo, todos os imóveis que tem dentro do fundo para auferir o resultado, ou melhor, para auferir o patrimônio do fundo. Então vamos lá, aqui um exemplo, né? O fundo tem três imóveis.
E dentro desses três imóveis dá um total de 6 milhões de reais. E o fundo tem também 60 mil cotas, tá? Não é 60 mil reais, aqui é 60 mil cotas. Por ter 60 mil cotas, o valor patrimonial por cota é de 100 reais por cota, certo? E daí, digamos que no laudo de avaliação do ano seguinte, o fundo ele teve uma queda de valor, né? Por conta que o avaliador foi lá da região, foi lá no imóvel e disse que não estava, que estava valendo menos aquele imóvel perante aquele local. E caiu de 6 milhões o total para 5 milhões 790 mil. O que eu estou querendo dizer com isso? O valor patrimonial por cota também tende a cair. Então, só voltando no exemplo aqui anterior, se realmente acontece isso, se realmente aconteceu isso, significa que o fundo conseguiu vender bem acima dos laudos de avaliação, o que acarretou realmente em a gente perceber que, nesse caso, o valor patrimonial que o avaliador deu para o fundo, deu para o imóvel daquele fundo, foi, na verdade, um valor quase que irrisório, ou bem abaixo do que realmente ele conseguiu concretizar e efetuar a venda. Pergunta, uma dúvida que pode surgir agora no final, né? Para onde vai esses recursos? Já que o fundo, ou melhor, os três imóveis que o fundo vendeu irão ter lucro e eles vão distribuir esse lucro, só que o montante vai ficar dentro do fundo, né? E pelo montante ficar dentro do fundo, eles têm que reaplicar em algum lugar, eles têm que investir esse recurso em algum lugar. Mas, primeiramente, é uma dúvida bem recorrente, só que a gente precisa entender que o total das vendas, tá, desses três imóveis não representa nem menos de 1% do PL do fundo, do patrimônio total do fundo. O que pode ser que o fundo faça? Não estou dizendo que ele vai fazer, estou falando o que pode ser que o fundo faça. Primeiramente, ele pode diminuir a alavancagem, né? Que hoje o fundo ele tem uma alavancagem ali ó, de 5 a 6% alavancagem. Ele pode diminuir essa alavancagem. Ele pode colocar em liquidez diária hoje esse fundo, porque assim, se ele vai investir hoje num investimento que rende 100% CDI, ele consegue tirar um retorno bruto de mais de 1% ao mês. Então, com a Selic, com o CDI, na forma que a gente está, ele consegue ter esse retorno. Ou ele pode também comprar cotas de outros fundos imobiliários a mercado, obviamente, cotas de outros FIIs. E até mesmo, se ele quiser, se o fundo quiser, né, ele pode adquirir outros imóveis de acordo com o que ele acha plausível e necessário ou coerente colocar dentro do portfólio, de acordo com a política do fundo. Então é isso.